Paz do Senhor Jesus a todos. Tem uma palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Estava aqui a meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 9 e sequentes. Elias e os 3 capitães. Preste atenção nessa palavra. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados. Um capitão, 50 soldados. Subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Irmãos, eu quero começar essa palavra dizendo para vocês uma coisa. Foram 3 grupos de soldados enviados com seus capitães. 3 capitães, 150 soldados. Aparentemente iguais, um por 50, um por 50, um por 50. 3 grupos de soldados e seus capitães. Aqui diz que o primeiro grupo foi enviado por Acasias, o rei. Foi enviado a falar com o profeta Elias. Elias não ficava por baixo, Elias não estava embaixo. Quando vão procurar o profeta, tem que se lembrar que o profeta tem que estar lá para cima, o profeta tem que estar em cima. O povo tem que sair de baixo e procurar o profeta em cima. Não é o profeta, irmão, que tem que estar por baixo. O que eu tiro com essa mensagem nesse momento? Nós, como profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes nos sentimos tão para baixo, nos sentimos tão magoados, chateados. Todo mundo está por cima e a gente está por baixo. Com Elias foi diferente. Onde quisesse encontrar Elias, tinha que subir, porque Elias estava no cimo do monte. E o primeiro grupo de soldados com seu capitão foi até Elias. Chegou Elias e falou: homem de Deus. Reconheceu ele como homem de Deus, mas falou: homem de Deus, desce. Como assim? Não é assim que se fala com o homem de Deus. O homem de Deus é um representante de Deus. Você é um representante de Deus. Seu pastor é um representante de Deus. Homens de Deus estão espalhados por aí e você precisa ter reverência com os homens de Deus. Eu achei essa palavra magnífica. Por quê? Porque Elias diz assim: desce. Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 homens. Olha que poder de palavra. Esse profeta aqui, ele tinha valor, ele se dava valor. Ele sabia que ele era um homem de Deus de valor. O que está faltando muita coisa em nós é o valor. E ele se deu valor. Aí desce, o rei manda. Elias, porém, respondeu ao capitão: se eu sou homem de Deus, que se consuma, você e os seus 50. No 11, tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falou: homem de Deus, desce depressa, com a visão igualzinha do primeiro comandante. Obedece, porque quem manda é o rei. E Elias, olhando aquilo, eu imagino Elias pensando assim: acorda, começa a separar o que é de Deus, o que é dos homens. Acorda. Quando você sobe até o profeta, você está indo até Deus. E para ir até Deus, você tem que ir com humildade. E aquele que não respeita o profeta, não respeita Deus. Aquele que zomba do profeta, zomba de Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo, perseguidor do povo de Deus. Simplesmente Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele nunca viu Jesus. Como é que estava perseguindo Jesus? Ele estava matando e perseguindo o povo de Jesus. Então, quando se mete com o povo de Jesus, está mexendo com o próprio Jesus na pele.
Então eu vejo que o segundo grupo sobe, o segundo grupo diz, o primeiro diz desce, o segundo diz, ei profeta, se tu é homem de Deus, desce depressa. Se tu és, não, né? O homem de Deus, reconhece que ele é de Deus. Engraçado que viu descer fogo do céu da primeira turma que foi lá caçar a conversa com Elias, que o rei estava mandando Elias descer, que queria falar com ele. Mas não, as coisas de Deus não são resolvidas assim. Não, as coisas de Deus são resolvidas com calma, com humildade, simplicidade, coerência. E aí, o que acontece? Visto que o primeiro grupo morreu, a palavra de Elias, irmão, 51 pessoas foi torrada viva pelo fogo de Deus. 51 pessoas foram exterminadas pela palavra de um homem de Deus. Você aí que tá achando que você não tem valor, que Deus não tá te vendo, que profeta de Deus já não é igualzinho, irmão. É igual como é antigamente. Você ora num dia providência, Deus já prepara. E quando você vê que Deus está tratando com aquele grupo de pessoas, com aquele irmão, naquela situação, não faça igual. Ele fez pior ainda, o segundo comandante, capitão, o segundo capitão com os seus soldados. Ele diz, ei, o primeiro disse desce, eu estou dizendo desce depressa. Ele não teve visão, irmãos. Ele não teve visão, irmãos. Aí Elias disse a mesma coisa. Ei, não é assim que se fala com o profeta. Ei, não é assim que se fala com o homem de Deus. Que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 homens, se eu sou um homem de Deus. E desceu fogo do céu pela segunda vez, diz a palavra do Senhor, e consumiu ele e os seus 50 soldados. E a Bíblia diz assim, tornou o rei a enviar terceira vez. O rei era insistente. Irmãos, é bom ser insistente, mas você tem que saber como insistir. Vai lá e fala que eu tô mandando. Não é assim que se resolve as coisas. Vai lá e diz, vai depressa que eu tô mandando. Não é assim que se resolve as coisas. Mas quando ele manda, se acha sábio um homem no terceiro grupo que ele manda. O capitão do terceiro grupo era um homem de Deus, era um homem sábio. O primeiro era ignorante, desce. O segundo, desce depressa. O terceiro diz que o rei tornou a enviar a terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo a ele, pôs-se de joelhos. Olha como esse terceiro capitão entendeu o que é as coisas de Deus. Como é que esse capitão entendeu como se fala com gente de Deus? Esse terceiro, ele fez totalmente diferente do que os dois primeiros idiotas fizeram. Não é só obedecer o rei. Tem que obedecer o rei e ver o que Deus está querendo com aquela situação. O que Deus está envolvido naquilo também. Não é se fazer só o que o patrão manda e esquecer de usar humildade, reverência. Aqui ele chegou em Elias, subiu até o cimo do monte e já não chegou falando, esse é o homem de Deus. Não. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele se ajoelhou. Ah, pastora, tem que ficar se humilhando? Não. Tem que ser humilde. E se ajoelhar na presença de um homem de Deus é dizer, vejo Deus em você. Elias não se ensoberbeceu por isso. Só que Deus viu a humildade desse terceiro soldado. O jeito irreverente que ele teve. Então ele chega e diz assim, indo ele, pôs-se de joelho perante Elias. Olha, 3 capitães de 50
uma equipe de 50 homens cada um, 2 ignorantes e um sábio. Ei, irmão, nem sempre o que parece igual é. Você põe 3 capitães na sua frente, 3 pessoas, 3 funcionários, 3 amigos, 3 vizinhos, sei lá o quê. Põe 3 filhos, põe na tua frente e você vai ver que parece tudo igual. Mas na hora que você dá uma missão, na hora que você dá uma obrigação, na hora que você vai testar aquelas pessoas, parecia 3 capitães iguais. Mas um era diferente. Se humilhou para o homem de Deus de joelhos e suplicou-lhe. Olha isso, os detalhes, irmão. Olhou, lá está o homem de Deus. Não foi lá falar, o homem de Deus? Que é até uma afronta às vezes, sabe? Sabe, se você é pastora, porque a tua fé não faz acontecer as coisas. Quantas vezes ser chamado de homem de Deus é uma afronta? Mas agora ele chegou e falou, vamos subir quietinho, porque a gente está indo para a presença de um homem de Deus. Vamos nos pôr de joelhos e vamos suplicar, porque lá é a presença do próprio Deus, que ninguém escolhe ninguém, irmão, para deixar de cauda. Ninguém escolhe ninguém para ser chinelo e tapete de ninguém. Deus não escolhe ninguém para ficar lá embaixo e os outros pisando na cabeça. Deus deu autoridade, reverência, Deus deu poder para você usar. Só que isso não pode ser confundido, irmão, como os 2 capitães que simplesmente disseram, desce, ou desce depressa. Isso não é autoridade, irmão. A maior autoridade foi dada agora para esse 3º capitão, quando ele se ajoelha e suplica a Elias dizendo, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 soldados. Sabe o que ele chegou falando? Não me mata não, porque eu sei que você tem poder para isso. Seja preciosa a minha vida. Se é dos outros, eles não se importaram com a vida deles, chegaram aqui te afrontando, eu me preocupo com a minha. Mas eu tenho uma missão a cumprir para o meu Senhor. É mesmo quando o policial chega na sua casa e fala assim, mano, pode, você não tá na delegacia. Por favor, nos acompanhe. A gente consegue... Sabe o que eu vejo com essa mensagem, irmão? Vou ler o restinho que vocês vão entender melhor. A gente consegue muito mais coisas. A gente consegue muito mais fruto quando a gente age com humildade. Nós conseguimos milhares de coisas, tanto do céu como aqui na terra, quando a gente age assim, por favor, me ajuda. Não deixa minha vida tomar prejuízo, por favor, me ajuda. Quando você fala com humildade. Por favor, me paga, estou precisando. Olha para a minha vida, que seja preciosa a minha vida no teu olhar. Não é paga, senão eu vou te pôr no pau. Não. Nós temos que ser mais sábios para lidar com os problemas que caem na nossa mão para a gente resolver. Muitas vezes a gente quer resolver... Não, seja preciosa a minha vida, por favor. Olha para mim, vê pra gente, a gente tem que resolver essa situação. Me ajuda, olha para mim. E por a sua vida. E aí, peço-te que seja preciosa a minha vida e a desses 50 servos. Olha o que ele chega falando para Elias. Homem de Deus, que seja preciosa a minha vida e a desses 50 servos. Coisa linda. Viemos para servir. Pois fogo desceu, olha o que ele diz. Fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros. Leia aí, ó, 2 Reis 1, do 9 em diante. 9 subsequências. Ele disse, porque eu vi descer fogo do céu do primeiro, você matou 51. No segundo,
matou mais 51, não me mata não. Agora ele diz, eu vi que desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ele disse, se ajoelhou, suplicou, disse, estamos aqui, somos servos. O Senhor está lá embaixo mandando. Quando te derem uma ordem, a palavra de Deus quer dizer assim, quando te derem uma ordem, cumpra com humildade. Cumpra aquela ordem com excelência. Com simplesmente zelo. Se preocupando com a vida dos outros, profeta, me ajuda. Com o primeiro, Elias falou, morra, vai descer fogo. Não vou. Com o segundo, que diz, desce depressa, matou todo mundo também, desceu fogo do céu. Com o terceiro, Elias desceu. Por que Elias desceu com o terceiro grupo? Porque, irmão, você quer que alguém responda o que você está precisando? Quer que alguém te dê o que você está precisando? Quer que alguém faça o que você está querendo que seja feito? Haja com humildade, simplicidade, mansidão, coerência, amor ao próximo, carinho, amor, dedicação. Então o anjo do Senhor disse a Elias, você pode ficar sossegado que vai vir a palavra de Deus para dizer o que você deve fazer. O anjo vai te visitar. Eu acho que Elias ficou ali pensando, e agora? Pediu como se pede coisa para Deus. O anjo do Senhor disse a Elias, desce com este. Não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Por que ele foi com o terceiro grupo e não foi com o segundo e com o primeiro? Por que o anjo do Senhor falou, desce com esse? Por que muitas vezes o profeta não consegue te abençoar? Turma do primeiro grupo, turma do segundo grupo. Por que muitas vezes o profeta não consegue fazer nada por você? O anjo não dá resposta. Sabe por quê? Porque você não está agindo com humildade, simplicidade, coerência, súplica, se ajoelhando, pedindo de fundo de alma para o anjo dizer, pastora, dá para esse aí. O profeta, abençoa esse aí. Para vir uma ordem do céu pelo anjo em meu e teu favor, você tem que agir como esse terceiro grupo aqui agiu e esse capitão sábio. No teu trabalho seja um capitão sábio. Na tua vizinhança seja um capitão sábio. Onde você for fazer um negócio, seja capitão sábio. Humildade, pode estar comprando algo de 1 milhão. Humildade, simplicidade, súplica, coerência. E a Bíblia diz que, disse assim diz o Senhor. Olha isso. Ele chamou o profeta para ouvir sua sentença de morte. Irmãos, tem coisa que Deus está falando assim, deixa para lá. Você manda outra turma. Aí Deus fala, deixa esse assunto para lá. Você manda a terceira turma. Aí Deus fala, quer saber? Desce lá e fala para ele o que eu vou fazer com ele. Elias desceu e falou assim, você vai morrer. Então sobe de novo, que não era isso que eu queria ouvir. Mas você foi atrás de mim para ouvir o que Deus não estava querendo te falar. Mas, já que é assim, ele disse, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal, Deus de Ecrom? Ou seja, tem gente que vive, irmão, fazendo cada coisa. Tem gente que vive fazendo cada coisa e quer que Deus simplesmente não se ire, não se zangue e abençoe ainda. Mas a palavra de Deus é clara. O profeta disse para ele, por que você enviou mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então uma pergunta, por quê? Por que você não consultou o nosso Deus? Será que ele não teria resposta para Israel, rei? Você fica... Às vezes Deus demora para falar, Deus não quer falar.
falar, Deus não pode falar agora. Aí a gente começa a ir para um lado, ir para outro, ir para frente, ir para trás, procurar saídas que não existem, porque Deus já tem a resposta. Aí vai procurar o quê? Deuses estranhos. O que é os deuses estranhos, irmão? Gerente de banco, empréstimo, sai vendendo as coisas que tem. Isso vai fazer loucura. Olha lá, uma loucura que ele fez. Foi procurar o deus estranho de Ecrom. Será acaso que não há Deus de Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama a que você subiu, não descerás, mas sem falta morrerás. Tá bom. Você insistiu tanto para saber o que o profeta tinha para dizer, era a sua sentença de morte. Um rei agoniado que mandou tropas e tropas e tropas lá para querer saber, querer fazer, querer... Irmãos, aprenda com essa palavra, com esse sermão que Deus colocou no meu coração. E aprenda uma coisa que eu vou te ensinar agora como sua pastora. Presta bem atenção. O que Deus tem para você vai acontecer, você querendo ou não. O que Deus quer fazer, vai fazer e acabou, você não querendo ou querendo. Mas eu quero deixar um exemplo para você aqui de algumas coisinhas que eu li hoje. Quem matou Abel? O irmão dele, Caim. Quem vendeu José? Os irmãos dele. Quem expulsou Jefité? Coitado. Os seus irmãos. Quem sentiu inveja de Davi? Os seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Essa é tremenda. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? O seu irmão. E todos foram abençoados por Deus. Porque dentro dessa sua família aí também, Deus escolheu alguém para ser abençoado, para ser diferente. Para não ser perseguidor, mas talvez ser perseguido. Mas ter todas as vitórias vindas da parte do Senhor. Não pare, não desista. O seu negócio é com o seu pai e não com seus irmãos. Essa palavra é linda. Quando eu li, eu fiquei abismada. A família. Pare de se decepcionar com a sua família. Porque as de Abel, José, Jefté, Davi, do filho pródigo e mais outros, a família queriam destruí-los. Então a sua família é quem faz a vontade do seu pai Jeová. Um beijo no coração das ovelhas. Fica aí com essa mensagem da bispa.